Nesse vídeo agora eu vou explicar a utilidade das constantes, das variáveis e quais são os tipos de dados. As variáveis e as constantes são elementos básicos que a gente costuma utilizar num programa para manipular dados. A variável, o que ela é? Ela é um espaço reservado na memória do microcontrolador para armazenar um determinado dado. Pode ser um valor numérico, um código de um caractere, pode ter uma sequência de caracteres em várias posições de memória. Então, as variáveis servem para armazenar esses dados. Quando a gente usa as variáveis, a gente deve determinar um nome, uma referência para elas, porque a gente não vai ficar se preocupando com o endereço da memória. Então a gente usa um nome de referência. Na linguagem C a gente tem essa característica. Quais são os tipos de dados que a gente pode armazenar? A gente pode armazenar números inteiros, né? São números só 1, 2, 3, só valores inteiros. Valores que são números reais, pode ser números que têm casas decimais, né? 45,2, por exemplo. Caracteres, são os símbolos, né? Os caracteres que a gente usa para escrever uma frase. Eu quero colocar uma frase no display do microcontrolador, que o microcontrolador vai controlar. Então eu vou colocar uma sequência de caracteres, um texto. Então eu posso ter uma variável armazenando esse texto, essa sequência de caracteres. Então a gente tem, para determinadas variáveis, a gente usa expressões também para combinar as variáveis e as constantes. As constantes, elas são valores fixos. Um valor fixo que não muda durante a execução do programa. Então quando eu coloco numa expressão, port A recebe port A deslocado 2 bits para a direita, esse 2 aqui vai ser sempre 2 no programa. Então ele é uma constante. Constantemente ele vai deslocar 2 bits para a direita toda vez que ele executar esse programa. Só que a porta ou a variável ela vai se alterar ao longo do tempo. Por isso que ela se chama variável, porque ela varia ao longo do tempo. Então as variáveis, ela é uma representação simbólica, né? E ela corresponde a uma posição da memória, como já foi falado, que pode ser alterado ao longo do tempo durante a execução de um programa. Ela pode assumir valores diferentes ao longo do tempo, mas ela só pode armazenar um único dado naquele momento. Então eu não posso armazenar mais de um dado numa variável. Quando ela está armazenando um dado, só aquele dado. Se eu quiser armazenar outro dado, eu vou perder o dado anterior. Aqui eu tenho um exemplo de variáveis. Por exemplo, x é uma variável. Estou usando aqui, vou explicar em seguida aqui esses operadores, né, o operador de incremento. Estou incrementando a variável x. O valor que tem lá vai ser incrementado de uma unidade. Aqui eu crio uma variável contador, né, eu posso usar letras para denominar as variáveis ou palavras, desde que essas letras e essas palavras não coincidam com o nome de um comando, de algum termo que é utilizado na linguagem, que são palavras reservadas. Por exemplo, port A já é uma palavra reservada, ela já tem um significado, é um comando, eu não posso usar como uma variável, embora ela seja uma espécie de variável que representa os registros, os bits do registro, representa o registro do microcontrolador. Aqui, mas é uma palavra específica, né? já tem um uso determinado. Essa variável aqui, por exemplo, não existe nenhum comando na linguagem de programação que usa esse nome aqui, então eu posso utilizar. E aqui eu estou atribuindo um valor zero a essa variável, ou seja, estou iniciando ela com zero. Então, estou atribuindo, né, o comando igual atribuição, tudo que tiver à direita do igual é atribuído ao que está à esquerda do igual. Então, estou atribuindo o valor zero à variável contador. Os tipos de dados que a gente pode armazenar, então, são para as variáveis numéricas, dados numéricos, né? Valores inteiros, que a gente declara como int, né?
variáveis do tipo inteiro só vão aceitar números inteiros. E as variáveis reais, né, que trabalham com números reais, os tipos de dados reais, eu tenho que usar o tipo de variável chamado float. Eu declarar a variável, eu uso o comando, né, o termo float. As variáveis do tipo inteiro são para armazenamento de número inteiro e as reais são para armazenamento de números que possuem casas decimais. Os tipos de dados de caractere, né, para armazenar um caractere a gente usa o termo char, né, o comando char, para determinar que a variável será para utilizar para armazenar caracteres. Um caractere apenas, se a gente usar char, ou um vetor de caracteres, uma sequência de caracteres, um vetor no caso, e aí a gente pode armazenar uma sequência de caracteres. Isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. As variáveis lógicas, né, quando a gente quer armazenar somente no estado lógico, se é verdadeiro ou falso, 0 ou 1, a gente usa as variáveis lógicas, que são as booleanas, né, a gente chama de bool, ou boolean. Então, são os três tipos de variáveis, né, ou de tipos de dados. E aí a gente tem variável do tipo int para inteiro, que é numérico, float também numérico, e char para caracteres e boolean, bool para lógicos, né, dados lógicos. A declaração das variáveis. As variáveis só podem armazenar valores do mesmo tipo e devem ser declaradas antes de serem utilizadas. Então, normalmente no início do programa ou no início de uma função, a função a gente vai aprender um pouco mais adiante, ou no início de um bloco. Mais comumente no início do programa a gente utiliza. Antes a gente tem que declarar na primeira utilização dela, ou no início do programa deixar já definido quais são as variáveis que a gente vai utilizar. Vamos ver um exemplo de programa que utiliza variável. Por exemplo, um placar eletrônico. Eu quero, não no caso do placar, um contador que eu, né, pelo menos de um time, eu quero fazer uma contagem e contar de 0 a 9, mas eu quero armazenar esse valor. Eu vou apertando o botão, ele vai incrementando a contagem. Cada vez que eu aperto um botão, ele incrementa. Não é um botão como no programa anterior que eu aperto o botão, ele conta de 0 a 9, né, e aí fica, né, contou de 0 a 9 sequencialmente. Não é um contador automático. Aqui, cada vez que eu aperto um botão, ele incrementa 1 na contagem. Começa no 0 e vai, né, à medida que eu aperto o botão, incrementa 1. E quando chega no 9, ele volta para 0. Se eu apertar novamente o botão, ele volta para 0. Então aqui eu declarei utilizar como sendo uma entrada para controlar o botão, né, para detectar o acionamento do botão, e o trisb para controlar o display, porque ele tem 8 bits. Eu preciso de 8 bits para os 7 segmentos do display. Zerei a entrada e zerei a saída. O comando while mantém o programa em loop. Aqui faltou as chaves, eu não copiei as chaves aqui no exemplo, né? Tá faltando aqui duas chaves no programa. Uma do while, aliás, perdão, faltou uma chave, né, a do main aqui, nesse exemplo. Então aqui o programa está em loop, e aí eu tenho um controle aqui, ó. Se o port AF0 for acionado, né, tiver em 1, estou testando ele aqui nesse if. Aqui eu estou utilizando um comando while para, enquanto eu estiver apertando com o botão pressionado, ele não vai contar, né? Ele fica fazendo uma contagem de tempo para que não aconteça assim, quando eu aperto o botão ele conta duas vezes, né? O programa é muito rápido. No programa anterior, como era um contador de 0 a 9, você apertou uma vez, mesmo que ele detectou a primeira vez que foi pressionado o botão, ele já começa a contagem. Ele vai terminar a contagem depois contando de 0 a 9, a cada 1 segundo, ele vai terminar a contagem depois de 10 segundos. Então, não tem essa necessidade. Agora, no caso aqui, cada vez que eu aperto o botão, eu tenho um incremento, né? O conte aqui é variável, não esqueci de
comentar, ó, a declaração da variável. Fiz aqui no início do programa, antes do void main. Então a variável tem que ser declarada aqui. Int fonte recebe 0. Então o tipo da variável inteira, porque eu vou contar de 0 a 9. Então o nome da variável, esse é o nome da variável, fonte, está separado aqui. O tipo inteiro e o nome dela é fonte. Vou usar esse nome como referência ao longo do programa. Então, recebeu 0, porque eu quero que ela comece do 0. Então, aí aqui, voltando aqui, se o botão detectar o botão pressionado, enquanto o botão estiver pressionado, ele conta 200 milli. Qual que é a função também desse tempo de 200 milli? Existe um efeito no sistema digital que é o efeito bounce. Um sinal, quando a gente aperta o botão, ele gera um faiscamento, né, no botão em alta velocidade. E aí ele pode, como o microcontrolador é muito rápido, muito sensível, ele pode contar um pressionar de botão várias vezes, gerar um efeito aí chamado, o bouncer fez detectou essa situação. Então, para evitar isso, a gente gera um delay aqui de 200 milli. Após 200, depois que eu soltar desapertar o botão, aí sim que ele vai contar, fazer uma contagem. Ele incrementa aqui, ó, mais incrementa a contagem. Ele começou com 0, incrementa uma vez, vai para 1. E aí ele testa. Esse conteúdo da variável é maior que 9? Se for, ele volta para 0. Caso contrário, não. Então, eu comecei no 0, incrementou 1, né, apertei o botão, vai incrementar 1. Aí ele vem aqui e testa. Se o cont estiver igual a 0, ele vai mostrar o valor 0 no display. Lembrando lá do programa anterior, lá que a gente faz a contagem, essa sequência binária, ela faz com que apareça o número 0 no display. Se no cont tiver 1, ele mostra o código, né, manda o código binário que vai fazer aparecer o número 1 no display. E assim por diante. Então ele vai testando na variável, né, e só vai ser 1, só vai dar verdadeiro, né, de acordo com o valor que estiver na variável. Então, no nosso caso aqui, quando o programa começa, a variável está zerada. Então ele vem aqui e testa. O botão foi apertado? Não. Então ele pula e testa a variável. O valor que tem na variável é 0. Então ele mostra 0, testa todas as outras, vão dar, não vai ser falso, ele vai manter o 0 aparecendo no display. E aí volta, estou no loop aqui, while, aí ele vem e testa de novo. Apertou o botão? Não. Mantém o 0. Testa aqui da verdadeira e mantém o 0. No momento que eu apertar a primeira vez, o incremento vai para 1, faz a variável ir para 1, e aí aqui vai ser falso, e aí sim ele vai ser verdadeiro nesse cont igual a 1. Aí vai aparecer o número 1. Se eu não apertar mais nenhuma vez, fica aparecendo 1 no display, sempre vai dar verdadeiro nessa condição do if aqui, desse if aqui. Apertei mais uma vez, ele incrementa o contador, vai para 2. Estava 1, incrementa mais 1, vai para 2. Fonte mais incrementa sempre 1 na variável. E aí segue, dependendo de quantas vezes eu aperto o botão, ele vai incrementando até chegar no 9. Chegou no 9, quando o fonte for maior que 9, vai ser 10, vai estar 10, aí 10 é maior que 9, ele zera o fonte. Por quê? Porque o display não consegue mostrar um número maior que 10. É só um dígito, só um display. Mais para frente a gente vai estudar como fazer a multiplexação de displays, e aí a gente pode utilizar 2 displays para fazer uma contagem maior. Então esse programa utiliza aí o operador de incremento. Então a gente tem os operadores de incremento, é o mais e o menos. A gente tem o operador de soma, subtração, multiplicação, que é o asterisco, a divisão. O porcentagem, ele faz um cálculo aí do resto da divisão inteira. E o mais incrementa uma unidade, menos incrementa 2 unidades. Depois eu vou explicar esses outros operadores de atribuição aqui. Por enquanto é isso.